Olá, guerreiros e guerreiras do terceiro ano. Daremos início agora ao assunto do segundo bimestre de Sociologia. Você pode acompanhar o nosso assunto na página 29 do seu livro-texto. Capítulo 3: Estado e Democracia. Estado e governo. Política. O que é isso? Bom, o termo política é muito ouvido em nosso cotidiano e, na maioria das vezes, com um caráter negativo. Mas, afinal, o que é política na perspectiva sociológica? Bom, para você, o que é política? Geralmente, quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, eles lembram logo a ideia de corrupção, relaciona a política à corrupção, ladruagem, mentira, essas coisas. Então, portanto, a política acaba sendo um assunto que a maioria prefere não discutir. Alguns até dizem que política não se discute. Eu discordo. Religião até vai, porque eu preciso respeitar a religião do outro. E aí é melhor não discutir mesmo. Já a política, bom, isso aí é impossível se fazer sem discussão. Política é o ato de discutir ideias. Portanto, não se faz política sem discussão. A política, na perspectiva sociológica, aí, ela tem um conceito bem diferente. Nós até dizemos que é a instituição que determina quem controla o poder, como se controla e por quanto tempo, e como se chega nesse controle do poder também. Então, é a máquina que administra o poder na sociedade. Então, está relacionado política e poder. Aí, o que é poder? Porque o poder, na verdade, ele está em toda parte. Está numa relação entre pai e filho, entre amigos, entre irmãos, entre marido e mulher. Então, em todas as relações sociais está o poder. E essa é a nossa grande luta, é controlar o poder, esteja onde ele estiver. Logo, se nós estamos todo o tempo controlando o poder de alguém, significa que todos nós somos um político em potencial. E não podemos abrir mão disso. Um dos conceitos mais importantes vinculado à política é o de Estado. Portanto, as pessoas fazem até uma confusão, política e Estado. Porque, no fundo, você vai ver qual é o motivo da relação. Quando se fala de política, lembra logo a ideia de controlar o poder. E o Estado é a instituição que concentra o maior poder na sociedade. Logo, onde você vai associar mais, quer dizer, vai perceber mais o embate político, é exatamente em relação a essa instituição Estado. Mas o que é o Estado? Bom, aí nós temos vários conceitos. Bom, o Estado, de princípio, é uma instituição formal criada pela sociedade para administrar a própria sociedade. O Estado brasileiro. Bom, o Estado brasileiro não é o seu limite territorial. O Estado brasileiro é a instituição que administra a sociedade dentro desse território, dentro desse espaço chamado Brasil. Então, o Estado é uma instituição visível e invisível ao mesmo tempo, mas está presente em todos os momentos da nossa vida em sociedade. Por exemplo, onde é que eu posso encontrar o Estado? Aqui nessa nossa aula, nós estamos trabalhando um assunto que foi determinado pelo Conselho Nacional de Ensino e que as escolas de ensino básico têm que ofertar a disciplina Sociologia, e dentro da disciplina Sociologia
por lei, já determina quais são os conteúdos que devemos trabalhar. Não é o professor Pedro, a Escola Centro Educacional Anchieta, que determina que vamos trabalhar esse tema com os nossos alunos. Não. A Escola Centro Educacional Anchieta, como todas as outras escolas, elas seguem as diretrizes determinadas pelo Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Então, ela está sujeita às leis maior, principalmente a lei da educação, por exemplo, a 9.394. Então, nesse momento, se você vê que a escola está atrelada a um conjunto de regras, do contrário, o que nós ensinamos para vocês não tem validade. Então, o Estado está presente em todas as nossas ações. Mas agora, para Max Weber, o que é o Estado? Weber diz que o Estado é a instituição social que detém o monopólio legítimo do uso legítimo da força. O monopólio do uso legítimo da força, da violência. Mas, afinal de contas, o que significa violência legítima? Quer dizer, porque se o ladrão corre para o morro porque ele praticou uma violência, mas o ato do policial subir o morro para prendê-lo também é uma violência, só que ela é legítima, do ladrão não. Agora, onde está essa legitimidade? Porque a violência praticada pelo Estado, ela se dá na tentativa de manter a ordem, de resguardar a lei, o próprio Estado. Então, como o policial sobe o morro ou vai a qualquer lugar da periferia prender alguém porque esse desacatou a lei, desacatou o Estado. Então, como ela é realizada, a violência do policial é realizada para manter a ordem estabelecida pelo Estado, portanto, ela é legítima. Quando se pensa em política, pensamos logo em relação de poder. Aquela situação que nós já falamos anteriormente. O poder diz respeito a essa relação de força e dominação. Estes são dois dos principais elementos que constituem a atividade do exercício do poder: o poder de mando e o de fazer obedecido. São as diretrizes básicas da posição de um governo, mas também da política de forma ampla. Então, o que é a política? É a arte de controlar o poder. Seja ele na família, seja ele no Estado. Portanto, diz Max Weber, o Estado é o monopólio da força legítima. Somente o Estado tem o poder de nos prender. Por exemplo, eu não posso prender os meus alunos dentro da sala de aula, trancar a porta e dizer agora vocês vão ficar aí até minha ordem. Ora, eu posso até eu posso fazer isso. Porém, eu serei processado porque eu não tenho o direito de prender ninguém. Mas o Estado prende. Agora, em que momento esse Estado prende? Às vezes acontece do Estado depois pagar a indenização para o sujeito. Por quê? Porque ele prendeu o sujeito desrespeitando uma lei. Viu como a questão da violência legítima? O próprio Estado, quando ele infringe a lei, então a violência dele passa a ser ilegítima. Mas o poder, com base apenas nessa ameaça de violência, ele é frágil. Porque eu posso conseguir esse poder pela força, mas se os demais, os subordinados a mim, eles não reconhecerem poder em mim, essa autoridade, ela cai. Então, para que eu mande e o outro obedeça, é preciso que a minha ordem ela seja interpretada pelo meu subordinado como
uma esperança, quer dizer, ele reconheça que tem vantagem para ele, é bom para ele o que eu estou fazendo. Então é preciso que o subordinado reconheça o seu poder. Então o Estado, ele usa essa violência assim legítima, mas se ele dominasse só pela violência, ele seria rápido, passaria rápido. O governo que manda só na base da ignorância, ela cai. Então ele pode usar, por exemplo, quantos governos ditadores, aí, digamos, vamos logo, Luís XV, que eu sou o Estado, sou eu, quer dizer, ele, agora o nosso presidente disse, quem manda sou eu. Aí Luís XV disse, eu sou o Estado. Ué, no entanto a cabeça dele caiu, literalmente caiu do corpo, porque por mais que ele tivesse o poder da violência, mas chega um momento que a sociedade não reconhece mais poder nele e aí pronto, tchau. O monopólio desse comando da força consiste no principal instrumento que define sociologicamente o monopólio. Consiste no principal instrumento que define sociologicamente o Estado moderno. O poder Estado, porém, pode ser usado para a manutenção da ordem estabelecida. Por outro lado, destaca-se também o poder coercitivo do Estado, na medida em que é a organização social legítima com poder de coerção. O direito é, por sua vez, a instituição que disciplina o poder coercitivo do Estado. O direito é, por sua vez, a instituição que disciplina o poder coercitivo do Estado. Eu vou pegar agora, botar esse delegado, tira esse delegado, bota esse delegado. E o juiz do Supremo vai lá e diz, não pode assumir. Porque, tá errado. É o direito que disciplina esse poder coercitivo do Estado.